Nós escolhemos como tema da nossa ministração nessa noite, o título, Você Pode Suportar. Não sei o que passa na sua mente quando você escuta essa declaração, você pode suportar. Talvez alguns aqui pensem numa enfermidade, algo que tem roubado a sua saúde, a sua tranquilidade, e você fica pensando, meu Deus, eu tenho que suportar isso. Outros talvez pudessem imaginar o relacionamento conjugal, alguma luta que vem travando no seu casamento, e aí você também pode pensar, eu preciso suportar. Quem sabe alguma dificuldade no trabalho, no emprego, ou com o desemprego, e aí vem aquela palavra, eu preciso suportar. Mas talvez o que nós queiramos tratar nessa noite não esteja relacionado à área financeira, à área conjugal, ou até mesmo algum outro problema do nosso dia a dia. Queridos, nós observamos que muitos cristãos hoje se sentem acuados pelas tentações, aparentemente sem forças para vencê-las, e assim se entregam ao pecado, despencando em um desfiladeiro profundo. Mas será que como verdadeiros discípulos de Cristo, nós não temos como enfrentar as tentações? Será que como cristãos, nós não temos como vencer as lutas que passamos e precisamos engolir o copo de veneno letal, ao invés de beber o cálice da nova aliança? Será que nós precisamos nos entregar ao pecado, ao invés de confiar no Senhor para nos ajudar a superar as crises? Para responder essa pergunta, queridos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 13. E mesmo assentado, você poderá acompanhar a leitura dessa passagem que está aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Daí, o título da nossa ministração, Você Pode Suportar. Não há nada que possa impedir a ação de Deus na vida do cristão, a não ser o próprio cristão entregando, as suas forças. E a primeira coisa que nós devemos entender, queridos, é o significado de tentação. O que quer dizer tentar alguém? Significa induzir alguém a fazer o mal pela promessa de prazer ou de ganho. É isso, por exemplo, que o diabo faz. Ele procura de todas as formas nos induzir a fazer o mal, a cometer um erro, mostrando que, por outro lado, nós vamos ganhar algo em troca, quer seja na área do prazer, quer seja no ganho financeiro. A tentação, amados, é uma das realidades com as quais nós temos que lidar como cristãos. Como cristãos, nós não estamos blindados das tentações. Você não está imune de ser tentado. Lembre-se, ser cristão não significa que não enfrentamos tentações. Quando nós fazemos a nossa decisão por Cristo, nós não recebemos dele uma declaração de que daqui para frente tudo vai ser diferente. Isso pode servir até como jingle de música, mas não tem resposta para o nosso dia a dia. Na verdade, nós podemos enfrentar tentações ainda maiores que os descrentes. Alguns podem até dizer assim, pastor, olha, algumas dificuldades aumentaram, algumas lutas cresceram. O problema da tentação, queridos, ele é real e a luta às vezes é esmagadora. A tentação geralmente acontece assim: nós somos tentados, seduzidos, então nós caímos e cedemos à tentação. Aí nos sentimos culpados pela consequência da nossa queda, pois começamos a ouvir o que o inimigo diz.
E aí ele, depois de induzir você ao erro, ele é o primeiro a dizer: pensei que você fosse cristão. Os cristãos não fazem isso. Amados, se nós ouvirmos o inimigo da nossa alma, às vezes nós vamos nos encontrar presos a um ciclo de derrota, porque é isso que ele procurará nos infligir. Ele procurará tirar nossa comunhão com Deus, ele procurará roubar a nossa alegria da salvação, ele procurará fazer com que os nossos olhos não estejam na comunhão dos santos, mas sim naquilo que o mundo pode nos oferecer. As Sagradas Escrituras afirmam que você pode perseverar, que você pode suportar as tentações, e existe uma maneira de escapar. Há a capacidade de vitória, mesmo em meio às mais difíceis tentações. A gente vai encontrar vários exemplos disso, tanto aqueles que conseguiram suportar, quanto aqueles que simplesmente abraçaram o pecado. A gente vê claramente, por exemplo, no caso de José. José foi tentado na área sexual, na área da imoralidade, mas ele suportou a tentação, diferentemente de Davi, que foi tentado também na área sexual, da imoralidade, mas cedeu. A Bíblia, ela não esconde, ela não camufla a situação do homem de Deus. Tanto José quanto Davi eram homens que se dedicavam ao Senhor. Mas no momento da história de Davi, nós vemos que ele, infelizmente, andou por caminhos que não os caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ele, arrependido, reconciliou-se com o Senhor. E é isso que cabe a cada um de nós. Diante do erro, diante da falha, diante do pecado, voltarmos-nos para Deus. O culto de ceia é um culto onde nós olhamos para nós mesmos. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, que o homem deve examinar-se a si mesmo, olhar para dentro de si, ver a sua situação. E o olhar para dentro de si não é apenas para identificar o erro, para observar o pecado, mas é para arrependido buscar a reconciliação com o Senhor. Isso é o examinar-se a si mesmo. E aí Paulo vai e diz: então, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você, reconciliado com o Senhor, agora deve participar da comunhão dos santos. Isso é a ceia. Isso tem o sentido de vencer as tentações. Veja a parte inicial desse versículo 13, ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, o que acontece conosco hoje, dia 1º de maio de 2022, não são novas tentações, mas são coisas que já aconteceram e que foram experimentadas por outras pessoas no passado e em outros lugares. É como Salomão diz lá em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol. Seja qual for a tentação que você enfrentou, que você está enfrentando, ou que você enfrentará, saiba que outros também já a enfrentaram. E também muitos desses suportaram. É claro que, infelizmente, outros se entregaram diante da tentação, caíram, pecaram, mas esse não é o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser observado, o exemplo a ser seguido, é daqueles que enfrentaram as tentações e suportaram e venceram. É isso que nós esperamos para cada um de nós, é isso que eu espero para a minha vida, como pastor da igreja, que em meio às lutas e tentações, eu possa suportá-las, e a minha oração para cada um dos irmãos também é nesse sentido. Se há uma coisa que nos entristece, queridos, é quando nós precisamos disciplinar uma ovelha, um irmão, uma irmã, em virtude de pecado. O nosso desejo não é que isso aconteça, o nosso desejo é que todos estejam no redil do Senhor, todos estejam no aprisco do nosso Deus, protegidos e guardados. Mas a palavra de Deus diz que às vezes tem uma ovelha que se afasta, tem uma ovelha que se distancia, mas cabe a nós irmos ao encontro dessa ovelha e trazê-la ao aprisco do Senhor.
Esse é o grande desafio que nós temos como pastores que somos, como obreiros na casa do Senhor. E um dos desafios também de enfrentar a tentação, queridos, é que muitas vezes você se sente como fosse o único lutando com a sua tentação particular. Às vezes nós recebemos algumas pessoas no gabinete e elas dizem: pastor, eu estou enfrentando algo que eu acredito que nunca ninguém enfrentou. Pense num problema gigantesco. E o pior de tudo é que eu estou enfrentando esse problema sozinho. Você olha ao redor e começa a pensar: por que eu sou o único lutando com isso? O que há de errado comigo? Por que eu sou a única pessoa em que Deus tem pesado a sua mão? Por que eu estou me sentindo dessa forma, esmagado, diante da ausência ou do silêncio de Deus? A realidade, queridos, é que não há nada de errado com você. Você está enfrentando o que é comum a todos os homens. Você ficaria surpreso com quantas pessoas, tanto do passado quanto do presente, lidaram ou estão lidando com a mesma tentação que você está passando nesse momento. O problema é que a maioria das vezes nós olhamos como se nós fôssemos os únicos a passar por essa dificuldade. Esta, queridos, é uma razão pela qual a comunhão bíblica da igreja é tão valiosa. Quando você interage com outros crentes, você começa a ver que todos nós compartilhamos lutas semelhantes. Nós adoecemos, nós temos crise no nosso casamento, nós padecemos na criação dos nossos filhos, nós sofremos com o desemprego, nós temos dificuldade na faculdade, na escola, no trabalho, com colegas de trabalho, ou de escola, ou com o patrão. Todos nós passamos algum tipo de luta. E isso não é novidade, não somos os únicos. Como resultados, nós somos capazes de encorajar uns aos outros quando nós estamos na igreja. É por isso que é muito perigoso a visão de alguns irmãos de acreditar que podem viver o seu cristianismo sozinho na sua casa, à parte da igreja. Precisamos entender que o viver cristão, ele se faz na eclesia, ele se faz na igreja, ele se faz no corpo, ele se faz na congregação. Nós não podemos viver sem estar em comunhão uns com os outros. Todo mundo é capaz não apenas de ser tentado, mas também de cair em tentação. A passagem de 1 Coríntios, do capítulo 10, do verso 1 a 13, permanece como uma advertência das tentações que enfrentamos. Você poderá depois ler todos esses versículos. Por uma questão de tempo, nós utilizamos apenas esse primeiro versículo. Mas é importante que se diga, queridos, que Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios e fazer referência nesse capítulo em especial, ele faz uma analogia daquilo que aconteceu com o povo de Israel e o que poderia acontecer com a igreja. É por isso que no versículo 12, Paulo adverte os seus leitores contra o descuido e o orgulho. Ele diz: aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. O fato de nós estarmos em comunhão com o Senhor e com a igreja não pode ser motivo de soberba, não pode ser motivo de altivez. A palavra de Deus diz: olha, preste atenção, esteja atento. Você que está firme, cuide para que não caia. É um alerta, é uma advertência para nós. É como se existisse uma placa de perigo constante à frente nas nossas vidas. Lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 1, o mesmo apóstolo, ele nos traz um conselho muito oportuno. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, eu acho interessante Paulo usar essa expressão, surpreendido, né, em algum pecado. É como se houvesse uma surpresa diante daquilo que você fez de errado. E aí ele diz: vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Não é com chicote, não é com palavras duras, grosseiras, é com mansidão.
é com amabilidade, é com amor fraternal. Aí ele diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ele diz: olha, o fato de você ser um crente espiritual, o fato de você estar em comunhão com o Pai, com a igreja, isso não quer dizer que você não venha a ser tentado ou que você não possa cair. Cuide, esteja atento na sua caminhada cristã. Queridos, em todos esses versículos nós observamos que não há garantia de que você não enfrentará tentações ou provações. Nós não estamos isentos de passarmos por lutas, por provas, por tentações. Mas a palavra do Senhor diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não esqueça que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Não esqueça, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não esqueça, o nosso Deus é general de guerra. O problema, queridos, é que nós nos intimidamos diante do pecado, nós nos acovardamos, nós baixamos a crista, como se diz, e nos submetemos àquilo que o inimigo da nossa alma nos inflige. Se você observar, na passagem de 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 a 13, nos são mencionadas 4 áreas de tentações comuns que todos nós estamos propensos a enfrentar. Áreas do nosso dia a dia, e que nós precisamos estar observando. E a primeira delas, queridos, é a tentação da idolatria. No versículo 7, Paulo diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Olha só, primeiramente Paulo faz uma sentença, ele diz assim: não sejam idólatras. Mas ele não tira isso do vazio. Ele tem uma história, ele conhece a história de Israel, ele sabe aquilo que aconteceu com o povo hebreu no passado. E aí ele vai até o livro de Êxodo, lá no capítulo 32, quando o povo pede a Arão para construir um Deus, um ídolo. Moisés estava no monte, recebendo a lei do Senhor, e o povo então recebe aquele bezerro de ouro, feito pelas mãos de um homem, e começa a dançar, começa a beber, orgias, e adorar aquela imagem. E aí Paulo pega essa referência de Êxodo e diz: olha, não sejam idólatras, pois no passado, o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Queridos, nós precisamos entender que a idolatria é uma tentação que nós precisamos evitar. E você diz assim: ah, pastor, mas eu já fui livre disso no passado. Eu não me dobro mais a imagens de escultura. Porém, amados, é interessante que idolatria é, na verdade, você permitir que alguém ou algo vinha antes do seu relacionamento com Deus. Não é simplesmente um objeto de madeira, de ferro, de ouro, mas é qualquer pessoa ou coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Quando você passa a admirar, quando você passa a seguir, quando você passa a adorar essa pessoa ou essa coisa, além de Deus, isso é idolatria. Tem pessoas que às vezes são tão apaixonadas pelo seu carro, que olha, precisa tratar dele todo dia, tem que todo dia limpar, lavar. E aí quando a esposa ou os filhos vão entrar no carro, já bateu os pés, porque não pode sujar o carro. Se precisa dar carona para algum irmão, fica pensando: meu Deus do céu, quantos quilos será que o irmão pesa? Vai acabar com os meus amortecedores. Queridos, isso é uma doença, isso é idolatria. Precisamos ter cuidado, amados. Um ídolo pode ser qualquer coisa que venha em primeiro lugar na sua vida, em detrimento de Deus. Se algo faz com que você não obedeça totalmente a Deus, isso pode ser uma idolatria. Tem muitas pessoas que estão idolatrando a pornografia, porque não conseguem suportar a pornografia. E simplesmente aceitam como algo que
não têm forças e se curvam àquilo. Se há algo em sua vida que faz com que o seu amor por Deus e as coisas de Deus esfriem, pode ser um ídolo em sua vida. Tem pessoas que às vezes priorizam tantas outras coisas, é o trabalho, é o esporte. São pessoas que às vezes estão tão presas a algo, né? Hoje, por exemplo, a moda da questão da academia. Então tem pessoas que são fissuradas. Eu acho que se eles pudessem passar o dia todinho na academia, olhando para o espelho, eu tive a oportunidade de voltar para a academia o ano passado. Eu acho que vocês devem ter visto como eu estou já bem malhado, né? E aí é interessante, eu fico observando às vezes, tem alguns que ficam lá, ele levanta um peso e dá uma olhada, né? Eu acho que ele perde mais tempo se olhando do que fazendo a atividade física. É incrível, queridos. Então, às vezes, tem pessoas que idolatram o seu próprio corpo. É um verdadeiro narcisismo. Isso também é idolatria. A tentação da idolatria, geralmente, não nos é apresentada em termos ousados, preocupantes. A gente não tem isso como um pecado muito grande. A gente até aceita, mas normalmente esse tipo de tentação vem a você sob o pretexto de que essa ação irá suprir alguma necessidade que você tem. Não, pastor, é para eu poder sair, né, da mesmice. Eu estou fazendo academia, não é porque eu quero ficar assim muito fortão igual o pastor. Não, não, né? Queridos, a gente precisa entender que na Bíblia a idolatria sempre foi um sinal de problemas de relacionamento com o Senhor. É claro que lá no Velho Testamento isso era de forma visível, como o povo às vezes se curvava diante de falsos deuses, mas não é diferente nos nossos dias. Às vezes nós estamos nos curvando diante de falsos deuses. Às vezes é um ente, é uma pessoa da família, às vezes o marido ou a esposa é um verdadeiro Deus para aquela pessoa. E aí, diante de uma falta, diante de uma falha, aquela pessoa se desequilibra e diz: meu Deus, o que é que vai ser de mim daqui para frente? Acabou o meu mundo. A segunda área, queridos, é a tentação à imoralidade. Veja no versículo 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Mais uma vez, Paulo, ele indica o problema da tentação, imoralidade, e ele faz uma analogia lá no Velho Testamento. Ele vai lá em Números capítulo 25, nos versos 1 a 18, quando o povo de Israel começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E naqueles dias, milhares de vidas foram perdidas por conta do pecado, porque as filhas de Moabe, elas vieram e trouxeram os seus falsos deuses, e o povo de Israel, que conhecia o Deus verdadeiro, começou a se curvar, começou a adorar falsos deuses em virtude da influência do mundo, trazido pelas moabitas, por conta da imoralidade que havia assediado os homens hebreus. Eles deixaram de olhar para as mulheres judias e passaram a olhar para as mulheres gentias. Queridos, nós precisamos estar atentos também quanto a isso. Nosso relacionamento, homens casados, cuidado aonde você está colocando os seus olhos. Precisamos estar atentos, esposas. O inimigo é sagaz. Ele vai procurar de todas as formas destruir o nosso relacionamento familiar. A tentação da imoralidade sexual, queridos, não é uma tentação nova. É sim uma luta que envolve questões de pureza, de santidade. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Às vezes, amados, nós vemos pessoas que lutam, mas ao final acabam cedendo. É igual aquele ditado: nadam, mas morrem na praia, porque não tiveram coragem de perseverar, de continuar. Alguns crentes podem pensar que não são propensos a tentações de imoralidade sexual, mas a palavra do Senhor é: cuide-se. É isso que Deus diz no versículo 12. Enquanto você estiver nesse corpo terreno, todos nós poderemos cair.
É por isso que nós precisamos vigiar, não permitir que a imoralidade sexual adentre a nossa vida. Ela pode até bater a nossa porta, nós não poderemos impedir dela bater, porque constantemente nós somos bombardeados por toda a imundície que é passada na televisão, que às vezes chega até nós através da internet, mas nós podemos impedir de permanecer com ela. O problema é que às vezes a gente quer ceder, a gente quer dar mais uma olhadinha. Precisamos estar atentos, queridos, porque enquanto a idolatria, a tentação da idolatria, ela vai te suprir, a tentação da imoralidade, ela vai fazer com que você se sinta bem, que você se sinta com um prazer atendido. Terceira área, a tentação de testar a Deus. Leia o versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. E aí Paulo novamente, ele dá o veredito: olha, não coloquem o Senhor à prova, não tentem a Deus. E aí ele faz uma referência ao que aconteceu no passado, lá em Números capítulo 21, nos capítulos 5 e 6, quando o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, se referindo ao maná do céu. Olha só, o maná que foi tão celebrado agora era pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E Paulo está alertando: olha, não tentem a Deus, como fizeram o povo no passado. O povo nos dias de Moisés, queridos, testou a Deus, como consequência, eles não sobreviveram. As pessoas agiam como se não se importassem como viviam ou o que faziam. Eles pensaram que Deus simplesmente ignoraria o seu pecado e a sua desobediência. Deus não ignora o teu e o meu pecado. O nosso pecado tem consequências, e consequências eternas. É por isso que nós precisamos estar atentos, amados. Não podemos, em nome de um Deus amoroso, gracioso, achar que temos licença para pecar. Outro dia, ouvindo uma pessoa que foi da antiga igreja, ela disse que se fala muito de que Deus é justiça, mas ela acha que Deus é amor. Então, para ela, é preferível acreditar só em Deus como amor. Queridos, Deus é amoroso. Ele é tão amoroso que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bem verdade. Porém, Ele também é um Deus justo. Porque se nós não confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós seremos encontrados como os bodes e não como as ovelhas. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus justo e é amoroso. Ele não vai fazer impune um pecador. É por isso que Ele mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. Miserável homem que sou, mas por amor a mim e a você, Ele estendeu a sua mão na sua direção. É isso que faz toda a diferença, é reconhecer esse Deus grandioso. É por isso que nós não podemos tornar o sacrifício de Cristo em vão. E quando nós pecamos, quando nós nos rebelamos contra Deus, é como se nós disséssemos assim: olha, eu não quero Jesus, o que Cristo fez na cruz do Calvário não tem valor na minha vida. Precisamos, amados, entender a seriedade de viver para a glória de Deus. Quarta área, queridos, em que Paulo vai mostrar que nós somos tentados, é com relação à tentação de resmungar. Eita, esse agora pegou pesado, pastor. Até que a coisa estava, mas aí agora baixou o nível. Não fui eu, é Paulo aqui falando. Olha só no versículo 10, ele diz assim: e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Glória a Deus. Os homens murmuraram e Deus mandou o anjo destruidor.
Novamente Paulo está apresentando aqui a tentação. Não se queixem, não murmurem, não resmunguem. E aí ele faz uma analogia, queridos, ao que aconteceu lá em Números, capítulo 16, versos 41 a 50, quando o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E naquele dia o anjo do Senhor veio e matou milhares, porque aquele povo não se rebelava, não era contra Moisés e contra Arão, eles estavam rebelados, era contra o próprio Deus. E o que o Senhor está nos ensinando nessa noite, amados, é quando nós nos rebelamos contra aqueles que Deus tem colocado a liderança da igreja. Eu não estou falando daqueles que fazem mau uso do púlpito da igreja. Eu não estou falando daqueles que não agem de forma correta, mas eu estou falando de homens e mulheres segundo o coração de Deus, que são chamados para conduzir o rebanho do Senhor. E quando nós murmuramos, quando nós zombamos desses, a palavra de Deus diz que isso é pecado, é cair em tentação. Precisamos, amados, entender que é uma constante tentação de resmungar, porque nós estamos descontentes com a nossa situação na vida. Murmuramos acerca da nossa vida doméstica, murmuramos com relação ao emprego, murmuramos com relação aos nossos pais, com relação aos nossos filhos, murmuramos até mesmo com relação à igreja. Ah, pastor, o ar está muito frio. Ah, pastor, está muito quente. A gente às vezes fica sem saber o que fazer. Ah, pastor grita muito. Aí sabe aqui o Eduardo com aquela voz mansa, suave, parece até a música do Grupo Logos, né? E aí, ah, pastor, mas o Eduardo também fala muito devagar. Meu Deus do céu, meus irmãos. É complicado. É importante, queridos, que a gente entenda que quando nós resmungamos, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus, você estragou tudo. Se realmente, amados, nós acreditamos que Deus faz todas as coisas para o nosso bem, como diz lá em Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Se você crê que Deus age para o teu bem, para de resmungar, de reclamar, vive para a glória de Deus, apesar das lutas, apesar dos problemas. Está enfrentando? Ora, pede a misericórdia de Deus, pede a ajuda do Senhor, mas não fica murmurando contra Deus não. Ah, Senhor, por que logo eu? Por que esse problema não aconteceu com o presbítero Carvalho? Tinha que ser logo comigo. Ah, Jesus, tinha que ser logo na minha casa. Por que não foi na casa do fulano, do Beltrano? Misericórdia, amados. Queridos, essas 4 áreas que nós falamos revelam que a tentação é comum a todos nós. Mas qual a origem da tentação? E a Bíblia nos fala de 3 origens da tentação. A primeira, a carne, que é o inimigo interno. Não se trata, claro, do corpo físico, mas a sua natureza. São os nossos sentidos, que facilmente é dominado pelo desejo. E aqui, queridos, desejo em si não é uma coisa ruim. Se Deus não nos desse, por exemplo, o desejo de ter fome, eventualmente nós adoeceríamos e morreríamos, mas porque nós temos o desejo de nos alimentar, é que nós vivemos uma vida saudável. O desejo, ele não é ruim, o problema é que às vezes a gente pega o desejo e o torna uma coisa nefasta, uma coisa desagradável, uma coisa pecaminosa. É como, por exemplo, aquela pessoa que não se contenta em comer para viver, mas viver para comer. E aí nós somos tentados a exagerar e cometer a gula. E por sermos seres humanos caídos, amados, a nossa natureza está fora da ordem, e os nossos desejos não controlados pela lei moral de Deus. Assim, nós nos conduzimos a um comportamento doentio e ímpio, pecaminoso. Sexo não é pecado, mas sexo fora do casamento é pecado. Como reprimimos a natureza interior, que quer fazer as suas próprias coisas, suprindo os nossos desejos pecaminosos e enchendo nossas vidas com Cristo? É assim que nós vencemos. Mas há um outro inimigo, o mundo externo, não a terra, não o planeta em que nós habitamos,
mas o sistema, a filosofia de pensamento que deixa Deus fora da nossa vida. O mundo diz: odeie seus inimigos, não ame os seus inimigos. O mundo diz: cuide de si mesmo, não coloque os outros antes de você e de suas necessidades. O mundo diz: seja feliz, é a sua felicidade que importa, o resto, nem aí. E aí é uma inversão de valores. Nós precisamos entender, queridos, que nós resistimos a esse inimigo externo quando estamos cheios da palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez quando foi tentado. O diabo procurou dizer: olha, Jesus estava jejuando, estava com fome, e ele oferece um banquete a Jesus, e Jesus vai e diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus tinha a palavra de Deus para responder às tentações do inimigo. Nós não lemos a palavra de Deus, nós não conhecemos as Escrituras, e aí vem os problemas, e nós não sabemos o que dizer. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para vencer esse inimigo, que é o mundo. E há um outro inimigo, que é o diabo. Diabo, como é citado, tentador, pai da mentira, enganador, aquele que lança dardos inflamados, enfim, são muitos os nomes dados a ele. Mas, queridos, é importante que se diga, que ele vai nos tentar de todas as formas, porém, nós não podemos imputar ao diabo todos os erros que nós cometemos. Dá uma topada, tira o dedo do meio do caminho, safado, né? O pneu do carro, eita, ele já colocou aqui um prego. Faltou combustível no seu carro. Jesus me cegou, eu nem vi que acabou. E aí a gente vai jogando na conta do inimigo aquilo que às vezes é responsabilidade nossa. Você fica olhando para cima, né? Eu lembro de uma vez um testemunho de um irmão. Ele disse que era um jovem que ia e ele estava mais atrás olhando. Era um jovem da igreja. E ele ia seguindo, ele já ia falar com o jovem, com o irmão. Aí de repente passou uma moça, né? Uma roupa bem decotada, uma roupa curta. E o jovem foi olhar para a menina e não prestou atenção no poste, se jogou contra o poste que arrebentou a cabeça e caiu no chão. Aí ele chegou, né, ajudando o irmão, e o irmão já se levantou todo desconfiado, porque ele disse: eita, será que ele me viu olhando, né? Às vezes a gente fica naquela preocupação do outro ter visto a besteira que a gente fez, mas a gente não percebe que quem primeiro nos viu foi o Senhor. Queridos, o inimigo vai procurar tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, tirar a nossa comunhão, mas precisamos entender, amados, que ele nada faz se o Senhor não assim permitir. Foi isso que aconteceu com Jó. O inimigo tocou em Jó, mas porque Deus permitiu. E Jó não caiu. Jó não tropeçou. Nós precisamos entender que nós vamos enfrentar diariamente essa batalha contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Mas a palavra de Deus nessa noite para mim e para você, queridos, é que você pode suportar. Você pode vencer. Se você confiar em Cristo, se você tiver a palavra de Deus, se você aguardar a resposta certa do Senhor para a tua vida, Ele te dará a vitória. É isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum ao homem. E que quando você for tentado, o Senhor providenciará um escape para que você possa suportar. O problema é que às vezes a gente fecha os olhos para as bênçãos que Deus está colocando à nossa frente. Tem marido que fecha os olhos para a bênção que é a sua esposa e olha para a amante. Tem jovem que olha, ao invés de olhar para os livros e para os estudos que precisa fazer da matéria que vai cair na prova, prefere colar dos colegas. Tem pessoas que ao invés de buscar ter retidão no seu trabalho, ser um bom profissional, um bom empregado, passa por cima de tudo e de todos para galgar as benécias do patrão. Queridos, a gente tem que procurar o caminho certo. Suportar as tentações é o caminho certo para todo cristão. Talvez você diga nessa noite: pastor,
eu caí, eu falhei, mas eu quero lhe dizer que aquele mesmo que foi com Davi, ao enviar Natã para alertar Davi do seu pecado, é o mesmo que está aqui nessa noite, me usando como um profeta de Deus para a sua vida. E se há algo na sua vida que precisa ser restaurado, se há algo na sua vida que precisa ser corrigido, eu quero lhe dizer, não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer agora. Não é daqui a algumas horas não, é nesse momento. O chamado de Deus, a reconciliação para você é hoje. E você que está nos acompanhando no canal no YouTube, se há alguma coisa na sua vida que te impede de participar da ceia do Senhor, porque você acredita que o teu pecado te afastou da igreja, porque o teu pecado te distanciou de Deus, te distanciou da comunhão dos santos, eu quero te dizer que isso é o sussurro do inimigo no teu ouvido. O desejo de Deus é que você se reconcilie. O desejo de Deus é restaurar a nossa vida, para voltarmos para o nosso Deus. É isso que Deus deseja para cada um de nós.